Glória a Deus, meus amados irmãos e amigos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos agora realizando o nosso culto matinal, já louvamos ao Senhor com cânticos, e agora vamos dar continuidade, meditando em sua palavra. Mas antes eu quero pedir que onde quer que você esteja, você dê uma salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, após alguns meses eu chamaria, anormalidade, nós começamos a ver o retorno gradual de algumas atividades, né? Atividades profissionais, algumas atividades econômicas. Nós vemos que, gradualmente, elas começam a retornar à sua normalidade. Claro que ainda vai demorar um pouco, mas nós já notamos que algo está caminhando para uma normalidade, né? Dentre essas atividades que gradualmente vão retornando, nós temos as atividades esportivas. Já existem alguns clubes retornando às suas atividades, e também aqui nos nossos bairros nós também vemos que os amigos começam a voltar a ter aquela brincadeira e aquela famosa competição. Por causa disso, hoje eu queria aproveitar para falar com cada um de vocês sobre uma característica que é essencial a todo atleta. Uma característica que é essencial a todo aquele que participa de uma competição. Mas não apenas para quem participa de uma competição. Essa característica da qual eu vou falar hoje, ela é extremamente necessária, principalmente para nós que somos cristãos. Então, eu pergunto para vocês, o que atletas e cristãos precisam ter em comum? Que característica um atleta e um cristão têm em comum? Que característica é essa que ambos precisam ter? Tanto alguém que participa de uma competição, como alguém que segue ao Senhor Jesus Cristo. Alguém sabe de uma característica em comum entre um atleta e um cristão? Buscar vencer. O que mais? O que é que um atleta precisa ter para vencer e que um cristão também precisa ter para ser um cristão? Disciplina. Muito bem. Em outras palavras, hoje eu quero falar sobre o autocontrole, também chamado de controle próprio ou domínio próprio. Para isso, eu peço que você abra a palavra de Deus em um dos textos da Bíblia mais importantes sobre isso, mais claros, mais chamativos, que é 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos meditar apenas em 3 versículos, versos 25 a 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 25 a 27, perdão. Amém? Todos acharam? 1 Coríntios 9, 25 a 27. Aqui nós vamos encontrar, irmãos e amigos, 2 motivos porque um cristão precisa de controle. 2 motivos porque um cristão precisa de domínio próprio. Ele precisa dominar a si mesmo. Diante das vontades que ele tem, diante de muitos desejos, diante de muitas tentações, o cristão precisa exercer domínio próprio. Por quê? Aqui Paulo, eu creio que vai nos mostrar 2 motivos. O primeiro deles é para alcançarmos a coroa incorruptível. Primeiro motivo porque precisamos de autocontrole é para podermos alcançar a coroa incorruptível. Verso 25, o início diz: todo atleta em tudo se domina. Os atletas,
para alcançar uma coroa corruptível. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Palavra atleta, palavra que Paulo usa para atleta, ele está se referindo a alguém que participa de uma competição, que está participando de uma competição. Era também a palavra usada para alguém que ia para a guerra. Mas no contexto, a gente vê que Paulo está falando de algo esportivo. Então, não é tanto de um guerreiro, e sim de um competidor, de um atleta. E ele diz, o atleta em tudo se domina. Em tudo ele se domina. Qual é o objetivo de um atleta? Vencer. O atleta quer ganhar uma competição. E de fato, irmãos, o atleta precisa se dominar. Por quê? Porque são muitos os motivos para ele desistir. Não sei quem aqui já praticou esporte, ou fez ginástica, musculação, seja lá o que for, eu sei que a vontade que dá durante a competição, durante a atividade física, é de parar, é de desistir. Porque vem a dor física. A dor física é muito forte, né? E não apenas a dor física, mas tem também, se você estiver competindo com outra pessoa, vem o lado da torcida. Né? A torcida contrária, ali vaiando você, gritando o nome do seu adversário, isso também é um motivo para fazer você desistir. Então é por isso que o atleta, em tudo, ele tem que se dominar. Se ele quiser vencer, se ele quiser ganhar, ele tem que exercer autocontrole. Ele não pode se deixar levar pela vontade do seu corpo. Ele não pode se deixar levar pela vontade da torcida contrária. Porque se ele for ouvir o que o corpo quer, ou se ele for ouvir o que os adversários querem, ele vai desistir. E se ele desistir, ele não vai ganhar o prêmio, ele não vai ganhar o troféu. Paulo fala aqui que essa coroa que o atleta busca alcançar é uma coroa, como é que ele chama? Corruptível. O que é algo corruptível? É algo que se corrompe, é algo que se acaba, é algo que com o tempo perde o seu valor. É isso que as pessoas sem Jesus estão buscando. Prêmios que se acabam. Prêmios que com o tempo, aquela coroa que o atleta lutava tanto para ganhar, e não apenas a coroa, mas a fama que ele adquiria, com o tempo se acabava. Faz muito tempo que eu não assisto reality show. Faz muitos anos mesmo, graças a Deus, que eu não assisto mais esse programa. Eu via que tomava muito meu tempo e me influenciava muito. Eu percebia que eu me tornava muito superficial. Não sei se alguém aqui ainda tem esse hábito, mas eu parei há muito tempo por motivos óbvios. Mas eu lembro que quando eu assistia há muitos anos atrás, existe um muito famoso aí, né? Eu via os competidores se matando, se sacrificando, passando muitas vezes horas e mais horas para ganhar um carro, né? Ou para ganhar uma imunidade, ou seja lá o que for. As pessoas se matavam mesmo. Você via que algumas chegavam a desmaiar, chegavam à exaustão por causa de algo material. Que é importante? Tem algum problema ganhar? Não. Mas venhamos e convenhamos. Estes prêmios um dia acabam. Estes prêmios um dia perecem. Por mais maravilhoso que seja ter um carro, né? Um carrão, nós precisamos ser bem sinceros, bem honestos, de que um dia o prêmio pelo qual a pessoa sem Deus corre e muitas vezes alcança, perece, acaba. E se nós não tivermos cuidado, irmãos,
Atente bem para isso. Se nós não tivermos cuidado, muitas vezes nós estamos nos dominando pelas mesmas coisas que as pessoas do mundo se dominam. Nós estamos nos sacrificando pelas mesmas coisas que as pessoas que não conhecem a Cristo se sacrificam. E nós nem percebemos. Temos os mesmos alvos, os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, fazemos os mesmos sacrifícios, ou às vezes até mais do que essas pessoas, em busca de algo que vai ficar aqui na terra. Eu não sei quem, mas dizem que perguntaram a Rockefeller, não a ele, depois que ele partiu, perguntaram a alguém que trabalhava para ele. Rockefeller foi, na sua época, o homem mais rico que existiu. E perguntaram, não sei se foi para o tesoureiro dele, o que foi que Rockefeller deixou aqui na terra? E a resposta dele foi absolutamente tudo. Rockefeller não levou nada. Lutou, tornou-se o homem mais rico do mundo, e tudo pereceu, e tudo acabou. Se nós não tivermos cuidado, nós andamos no mesmo caminho, mas Paulo diz que o nosso caminho tem que ser diferente. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que se acaba. Nós, porém, olha o contraste, nós cristãos, porém, a incorruptível. Incorruptível significa que não se corrompe, que não se destrói, que não se acaba. O mundo está buscando coroas finitas, que se destrói. Nós, porém, estamos procurando coroas que não se destroem, coroas incorruptíveis. Pedro fala sobre isso, falando acerca dos pastores, lá em 1 Pedro 5:4. Diz, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Servo de Deus, aquele que serve ao Senhor, que se domina no serviço do Senhor, receberá, quando o Supremo Pastor voltar, uma coroa imarcessível, que não se destrói, que não se acaba. Voltando lá para 1 Coríntios, olha como é que Paulo aplica isso à minha vida e à tua vida. No início do verso 26, ele diz, assim corro também eu, não sem meta. Paulo diz, olha, irmãos, eu acho tão bonito que Paulo diz aqui, ele diz, assim é que eu corro. É por essa coroa que eu estou correndo. Paulo sabia o que o esperava. Paulo sabia o que o aguardava. Então ele diz, eu corro mesmo. Eu luto mesmo. Eu me esforço mesmo. Eu me controlo mesmo. Você sabe o que Deus planejou para você? Você sabe o que o aguarda espiritualmente falando? O que o Senhor preparou para você? Quem sabe o que Deus preparou para você aqui? Quem já tem ideia daquilo que Deus preparou para mim, para você, não apenas nesta vida, mas na vida por vir? A pergunta é, temos feito sacrifícios por isso? Temos feito sacrifícios pela coroa, pelo prêmio que o nosso Senhor Jesus preparou para nós? Nosso exemplo perfeito, irmãos e amigos, sempre vai ser o Senhor Jesus, não é verdade? E olha o que o autor de Hebreus, nós não sabemos com certeza quem escreveu Hebreus, talvez só vamos saber no céu, mas o autor de Hebreus diz o seguinte, em Hebreus 12, 1 e 2, falando de Cristo.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, que nos corra a corrida que o Senhor preparou para você. Mas como eu vou conseguir fazer isso, pastor? No versículo 2 ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E olha o que ele fez, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E sabe onde ele está agora? Assentado à destra do trono de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Não existe coroa sem cruz. Não existe alegria sem tristeza. Não existe prêmio sem sacrifício. Jesus viu a alegria que ele teria. Era uma alegria futura. Ele estava na cruz. Pregos em suas mãos e pés. Zombarias lá embaixo. Discípulos distantes. Sabe para que Jesus olhou? Nem para os pregos, nem para a zombaria, nem para os discípulos. Jesus não olhou para as dificuldades. Ele olhou para a alegria que estava preparada para ele. Para o prêmio que ele receberia. E por causa disso, o texto diz que ele não fez caso da ignomínia. Aqui no Ceará, nós diríamos que ele virou foi o rosto para a zombaria das pessoas. Ele nem ligou o que as pessoas estavam dizendo dele. Ele não ligou para as dificuldades, porque ele via o propósito do Pai. Ele via a alegria que estava preparada. Trazendo isso para a minha vida e para a tua vida. Será que é a alegria que está te faltando agora, nesse momento? Será que a tristeza que você está sentindo não é resultado da falta de controle que você tem demonstrado? Será que essa tristeza que talvez você esteja sentindo, ou a alegria que você queria sentir e não está conseguindo, será que ela não é consequência será que ela não é consequência de não se controlar em algo? Porque Jesus se controlou para receber a alegria. Está agora à destra de Deus, Pai. Ele recebeu a alegria? Sim. Se nós não recebemos a alegria, será que não é porque nós não temos seguido o exemplo de Jesus? Será que não é porque nós não temos suportado a cruz que Jesus suportou? Fica uma reflexão para mim e para você. Primeiro motivo, então, porque eu e vocês precisamos exercer autocontrole, domínio próprio, diante da vontade do nosso corpo, da vontade de desistir, é para podermos receber a coroa incorruptível. Algo que Deus vai nos dar e que não vai acabar. Uma alegria permanente, perpétua. Vale a pena, pastor? Quando nós recebermos, nós teremos certeza ainda mais de que vai valer a pena. Mas existe um segundo motivo para a gente concluir, voltando lá para 1 Coríntios 9. Segundo motivo é para não nos tornarmos desqualificados. Alguém desqualificado é alguém que não está mais qualificado para fazer o que fazia. Quando nós não nos dominamos, nós nos desqualificamos para fazer o que Deus quer que façamos. É algo muito sério. Continuação do verso 26 diz: assim luto, não como desferindo golpes no ar. Vocês perceberam alguma mudança aqui?
Paulo vinha falando de quê? De um corredor. E agora ele fala de quê? De um lutador. A ilustração muda. E o motivo também. Assim, ele diz, luto. Não como desferindo golpes no ar. Não pensa que eu estou lutando sem objetivo. Eu não sou tolo, eu não sou burro. Eu não estou lutando sem ver nenhum adversário, né? Nenhum inimigo. Não, eu não sou besta. Eu tenho um objetivo. Qual é o objetivo, Paulo? O primeiro, receber a coroa. O segundo, não me tornar desqualificado. É o que ele diz no verso 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que deve controlar o meu corpo e o teu corpo? Às vezes, irmão, se nós não tivermos cuidado, eu falo muito sobre isso. Nós pedimos que Deus faça o que Ele nos manda fazer. Deus me controla, né? Eu esmurro o meu corpo e eu o reduzo à escravidão. Esses dias eu preguei em Romanos 7. E eu creio que lá Paulo está falando sobre alguém que não tem Jesus. E esse alguém que não tem Jesus, ele não se controla. O pecado é que domina ele. O pecado obriga ele a fazer o que não quer e proíbe ele de fazer o que quer. Não é assim a vida de uma pessoa sem Cristo? Ele até... Não, mas eu acho que o adultério é errado. Mas ele vai lá e adultera. Não, eu sei que viver no alcoolismo é ruim. Ele sabe. Mas o que é que ele faz? Ele vive no alcoolismo. Sabe por quê? Porque quando nós não temos Jesus, quem nos domina é o pecado. O pecado manda e desmanda. Um poeta romano chamado Ovídio disse: eu conheço e aprovo as coisas excelentes. Eu conheço e aprovo as coisas melhores, mas eu persigo as piores. Para mim, isso é um resumo de uma pessoa sem Deus. Ele sabe o que é bom moralmente falando. Ele sabe o que é correto. Mas o que é que ele persegue? É o que não presta, é o que é errado. Ele vive na lama, ele vive no pecado, sabendo que é pecado, sabendo que não é bom, o pecado manda nele. Mas quando nós nos tornamos cristãos, não é mais ao pecado que o nosso corpo deve obedecer. O nosso corpo tem que obedecer a nós, como cristãos que somos. É o que Paulo diz: eu mando no meu corpo. Eu reduzo o meu corpo e digo: agora você é meu escravo. Quem manda em você sou eu, porque Jesus habita em mim. Então não adianta você pedir a Jesus para te libertar se você já tem Jesus. Jesus, me liberta deste pecado. Eu imagino Jesus lá em cima de braços cruzados, mas eu já te libertei. Você lembra, não, do que foi que eu fiz na cruz por você? Agora é contigo. Se sacrifica, se esforça, se disciplina, se controla. Agora é com você. É por isso que muitas vezes certos pecados persistem na nossa vida. É porque nós jogamos para Deus algo que Ele já jogou para nós. Isso é muito bíblico, irmãos. A ordem é para mim e para você. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Sou eu que não posso permitir que ele reine. Amém? Ele já nos deu poder, amém? Depende de quem agora? De nós. Paulo diz: eu pego o meu corpo e eu digo: quem manda agora sou eu. Deus já me deu poder para vencer.
para escravizar o pecado. Para que ele tenha um objetivo. Tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Levanta a mão, quem aqui, ou em casa, já é crente no Senhor Jesus. Levanta a mão. Sem medo, pode levantar. Amém. Pode baixar. Agora levanta a mão, quem aqui já prega a palavra de Deus. Todos aqueles que levantaram a mão para a primeira pergunta, deveriam levantar a mão para a segunda. Por quê? Porque todo crente é um pregador ou uma pregadora. Pode não pregar, talvez, aqui no altar, mas você prega na sua casa, você prega no seu trabalho, você prega até calado. Você está pregando. Alguém está te observando, alguém está te ouvindo. Mas olha o que o descontrole pode fazer com o pregador, com o cristão. Pode desqualificar essa pessoa. Como assim, pastor? Continua tendo a oportunidade, a responsabilidade, mas as pessoas não vão ouvir mais. Eu lembro muito bem, irmãos, alguns anos atrás eu conversando com um jovem pregador de outra cidade. E ele me contava a história dele totalmente desolado. E ele contava a história dele em 2 momentos. Primeiro momento, portas abertas. Agenda lotada. Convidado para pregar em todos os lugares, admirado por todas as pessoas, até que cometeu determinado pecado público. E agora a vida dele era totalmente outra. Pastor, aquelas pessoas que me colocavam nos braços, hoje viram as costas para mim. Hoje não me dão mais oportunidade. Hoje eu não sou mais admirado. Hoje eu não tenho mais credibilidade. E eu vi aquele jovem chorando, tendo que arcar com as consequências do seu próprio pecado. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Eu não quero me descontrolar. Sabe por quê? Porque eu vou me tornar desqualificado para ajudar outras pessoas. Deus pode e quer usar você. Deus pode e quer usar você. Vou repetir. Deus pode e quer usar você. Mas é inegociável que você se controle. É inegociável que você se discipline. Porque o dom, eu creio que ele não vai tirar. Mas as portas poderão se fechar. Curva a sua cabeça. Eu queria que nesse momento você fosse bem honesto consigo mesmo. Só Deus está lendo os teus pensamentos agora. Em qual área você se descontrolou nesses últimos dias? Em qual área você sabia que deveria ter agido de determinada forma, mas você não agiu como sabia que deveria? Você agiu na carne, você agiu com a vontade do seu corpo, você agiu com a vontade do pecado dentro de você. E agora que você entende a necessidade de se controlar, eu pergunto, vai ser diferente a partir de agora? Você deseja que seja diferente a partir de agora? Você decide isso diante de Deus agora, você assume a sua responsabilidade
diante do Senhor agora? Se sim, diga isso para Ele. Diga, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor se controlou por mim. Porque o Senhor suportou a cruz por mim. E o Senhor foi recompensado. E agora eu quero seguir o teu exemplo, Senhor, porque eu tenho o teu poder dentro de mim. Então agora me ajuda. Nesta área, Senhor, na qual eu caí, ou nesta área eu estou sendo tentado, me ajuda. Me dá sabedoria para agir, para a tua honra, para a tua glória, para que eu receba a coroa e para que eu não seja desqualificado. Fazer a vontade da carne é bom, dá prazer, né? Dizer o que a pessoa merece, eita, é bom demais. Mas e depois? E o resultado? E a tristeza que vem? É melhor exercer domínio próprio, irmãos. É melhor exercer autocontrole, que Ele está nos dando a oportunidade hoje. Em uma área específica, decida, que vai ser diferente daqui para frente. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Nós começamos agradecendo de coração ao que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez por nós. Senhor, ninguém teve tanto motivo para desistir como Jesus. Ninguém enfrentou tanta dificuldade, Senhor, de pessoas e de demônios, de distantes e de próximos, até de familiares, Deus. Mas Ele não fez caso da ignomínia. Senhor, Ele não se firmou, Ele não fitou os olhos nas dificuldades. Ele olhou para a alegria que Ele estava proposta. Ele olhou para a coroa. Ele olhou para o prêmio. Ele olhou para o trono à direita de Deus Pai. E se nós olharmos para o que o Senhor preparou para nós, Senhor, que é impossível até de descrever em palavras, nós vamos nos controlar também, Deus. Somos falhos, somos fracos. Senhor, temos pecado contra Ti. Quem não tem, Senhor? Mas, Pai, nós não somos daqueles que pecam e permanecem no pecado. Nós somos daqueles que erram, reconhecem que erram e são transformados pelo Senhor para não se tornarem desqualificados. Eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Pai, que o Senhor os use cada vez mais. Pai, que a nossa geração seja conhecida como uma geração de pessoas que negavam a si mesmas para seguir ao Senhor Jesus. Que nós não sejamos mais, Pai, especialmente agora depois dessa pandemia, a geração do comodismo, Senhor, a geração do conforto. Não! Que sejamos a geração daqueles que servem a Ti, para a honra e glória do Senhor é que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus.